Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu estou aqui com a Lara de Almeida, que é psicóloga, e vai falar hoje um pouco sobre TDAH, o que é, né, o tratamento. Então, Lara, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Prazer é todo meu, Érica. Obrigada pelo convite. É super importante a sua iniciativa, né? Então, trazer um conteúdo científico para a população, então, para ter acesso a uma informação de qualidade, já que a gente sabe que ainda hoje a gente ainda tem que combater alguns mitos a respeito do TDAH, né? Então, é muito importante sua iniciativa. Obrigada pelo convite. Excelente. Então, eu queria começar falando justamente sobre isso, o que é o TDAH, né? Como definir, né, para começar. Tá bom. Então, o TDAH, ele faz parte dos transtornos do que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, existem alguns transtornos do neurodesenvolvimento. O que significa isso? São os transtornos que eles devem estar presentes desde a infância, do início do desenvolvimento, né? Então, a TEA, né, o transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, o TDAH, transtornos de aprendizagem. Então, tem uma série de transtornos que se configuram como transtorno do neurodesenvolvimento, porque esses sintomas têm que estar presentes desde o início do desenvolvimento da criança. Então, isso é bem importante, né? E aí, o que a gente tem que lembrar? Que existem fatores biológicos envolvidos nesses transtornos, ou seja, eu tenho questões neurológicas, biológicas, né? Então, a gente tem que sempre lembrar dessas questões, porque a gente ainda ouve de vez em quando que foi um transtorno inventado pela indústria farmacêutica, tal, mas a gente já sabe hoje que tem questões biológicas envolvidas, né? A gente sabe também que tem fatores genéticos envolvidos no transtorno, então ele é um transtorno multifatorial, ou seja, não são só as questões genéticas que vão influenciar, mas a gente sabe se a mãe, o pai, né, o avô, a avó dessa criança apresentam o TDAH, a gente já vai fazer uma investigação mais aprofundada, porque a gente sabe dessa possibilidade genética, sim, é muito comum. O que é muito comum hoje em dia? A gente receber queixas da criança ou para avaliação, para qualquer, né, para entender um pouco o caso. E aí, quando a gente vai investigar, a gente acaba entendendo que esse pai ou essa mãe tem o TDAH também e não fizeram avaliação, enfim, não tiveram, né, o tratamento, o apoio adequado. Então, é muito comum. O fator genético ele é bem importante, mas ele não é o único. Então, vão ter questões envolvidas no pré-natal, ou seja, como é que essa mãe fez todo o cuidado durante a gravidez, no período perinatal, ou seja, naquele momento, como é que foi o nascimento da criança, se a criança é prematura, enfim, vão ter outras questões que vão influenciar também. Então, a gente sempre vai falar que a causa é multifatorial, mas que a gente sim tem que ficar atento às questões genéticas. Então, entender um pouquinho o histórico dessa família, né? E aí, o que a gente tem que prestar atenção, né? Quais são os sinais? A gente tem sinais que envolvem tanto a questão da desatenção quanto a hiperatividade e a impulsividade, uma coisa bem importante. A gente não se usa mais o TDA que se falava antigamente. A criança ela é só desatenta, ela não é hiperativa, impulsiva, se ela era TDAH. Hoje em dia, não, a gente sabe que o déficit, ele acaba trazendo prejuízos tanto na desatenção quanto na hiperatividade. Então, a gente usa o TDAH para todos e a gente vai classificar como predominante desatento ou hiperativo impulsivo ou combinado. O que a gente tem que ficar atento? As questões da desatenção, então, a criança ou adulto que não consegue focar, que não começa e não termina as tarefas, que tem uma desorganização muito grande, que não consegue fazer uma boa gestão de tempo, ou seja, não consegue perceber quanto tempo precisa para cada atividade. Então, tem essas questões da organização e do foco, né, de manter a atenção. Então, isso fica bem claro, por exemplo, na vida escolar, se for a criança ou adulto, a gente vai perceber que vai ter uma dificuldade grande no trabalho, nas relações, não cumpre horário, não consegue estar na hora, perde prazo, perde compromissos. Então, todos esses são sintomas da desatenção.
A hiperatividade e impulsividade, na criança, a hiperatividade ela vai ser motora. Aquela criança que não para, que tem muita dificuldade em ficar ali parada por muito tempo na mesma atividade. E a impulsividade é aquela questão de eu falo e me arrependo, a criança se coloca em risco, acaba tendo brigas, conflitos, o adulto se coloca em risco também, tem dificuldade em manter as relações ou manter os empregos, trabalho, né? Então, o comportamento mais de risco. A hiperatividade na criança ela é bem motora, então a criança é bem agitada. No adulto, geralmente, ela é muito mais mental. O que significa isso? É aquela pessoa que tem pensamentos acelerados, né? Então ela consegue até ficar paradinha ali, se manter com uma certa dificuldade, mas a cabeça não para. Então é aquela pessoa que completa a frase do outro, que precisa falar imediatamente tudo aquilo que pensa, né? Porque a agitação é mental. Né? Então, eu tenho os pensamentos, eles se atropelam, né? E muitas vezes a pessoa se perde por isso, né? Porque ela começou a pensar um assunto, já vieram tantos outros que ela já não sabe mais o que ela estava pensando, o que ela estava falando, como continuar. Então, essa diferença é importante aí do adulto e da criança, porque a criança, a agitação ela é bem motora, ela é visível, e no adulto não. No adulto é mental, muito maior. Até tem uma agitação motora, mas ela é muito menor e a agitação mental é muito presente e muito desgastante. Então, esses são os sintomas, né? Os grandes sintomas aí relacionados ao TDAH. Excelente. Então, você falou das causas, né? Que podem ter várias causas. Eu queria perguntar também como o tratamento quais os tipos, né? Tá. Então, o que a gente já sabe hoje, né? Que a gente chama de tratamento padrão ouro. O que significa isso? É aquele tratamento em que a gente tem melhor efetividade, né? A gente já sabe também que não são todos os pacientes que vão responder, mas que na grande maioria, né, dos pacientes, eles vão responder muito bem a psicoterapia comportamental cognitiva, associado à medicação. A medicação, a gente sempre tem que lembrar que não são todos os pacientes que podem fazer o uso do psicoestimulante, então precisa de uma avaliação médica, clínica, etc. Né? E aí a gente sempre vai avaliar caso a caso, mas a gente já sabe que hoje, né, o tratamento mais efetivo é a associação da psicoterapia com a medicação, mas a gente já sabe também, que é muito importante, a atividade física, tá? E alimentação adequada e rotina. A gente já sabe que essas são estratégias de grande melhora na qualidade de vida da pessoa com TDAH. Então, é fundamental que a pessoa faça exercício físico, tente manter uma rotina minimamente para dormir, para acordar e alimentação. A gente já sabe que tem uma resposta muito positiva essa questão, se conseguir, a gente sabe do desafio que mas se conseguir iniciar essa rotina com a prática de atividade física. Excelente. E quais as diferenças na questão, por exemplo, da idade, né? Por exemplo, se for um diagnóstico tardio, ainda tem como fazer algo? Ou é melhor que esteja na infância? Tá. A gente sempre vai falar, né, da importância da intervenção precoce, sempre, porque é onde a criança está ainda em desenvolvimento, até neurológico, para a gente poder fazer uma estimulação e diminuir os déficits, etc. Mas a gente sabe que ainda tem um número muito grande de adultos sem diagnóstico. Então, é importante sempre dizer que o tratamento ele pode e deve ser feito até na idade mais avançada. Então, para idosos, né, é possível e vai melhorar a qualidade de vida, sempre, né? Existe um esforço muito grande para a gente trazer o tema, para a gente falar para o maior número de pessoas, para, claro, que a intervenção seja o mais cedo possível. No entanto, o tratamento pode e deve ser feito até a idade adulta, até para idosos, né? A gente consegue melhorar a qualidade de vida. Claro que no idoso vai ter algumas questões mais difíceis de avaliação diagnóstica, por uma série de questões próprias biológicas, enfim.
mas já tem sido feito, já tem várias pesquisas, enfim, a gente já tem avançado nesse sentido, então é importante dizer que toda e qualquer idade a gente consegue melhorar a qualidade de vida, mas a gente tem que frisar sempre a importância do diagnóstico precoce, né? Então, assim, se a mãe está percebendo que tem uma diferença, quando mãe tem 2 filhos, por exemplo, às vezes fica mais claro, percebe, não é mais agitado, me dá mais trabalho ou menos trabalho, ou a escola consegue perceber, o que eu posso dizer? Busquem informação, busquem, às vezes, mais de um profissional, porque, assim, a gente já melhorou muito em relação à qualidade da informação para o TDAH, mas, infelizmente, pontualmente, a gente, às vezes, ainda ouve algumas questões dos próprios profissionais de saúde que não estão tão atualizados, né? Então, é importante deixar isso, e se for criança, adolescente, né? Adoro os adolescentes, assim, acho que a gente tem que falar mais, às vezes, dos adolescentes, para a gente se aproximar da escola, porque os professores também conseguem ter referências da mesma idade, e eles vão dizendo, vão apontando, podem e devem colaborar muito nesse processo que é difícil, né? Então, assim, é difícil para os pais, na vida adulta, muitas vezes é difícil também, porque a pessoa começa a perceber que tudo aquilo que ela sentia, aquela forma que ela se comportava, até aquele momento era natural, porque ela sempre foi daquela forma, né? Então, de repente, ter que olhar e investigar e entrar em contato, né, com o diagnóstico não é simples, nem para os pais, nem para o adolescente, nem para o adulto, né? Então é importante a informação de qualidade, se precisar ir mais de um profissional, se tiver dúvida, faça isso, busque, procure. A gente tem o SUS, né? A gente sabe que tem uma série de dificuldades, enfim, né? Eu trabalhei muitos anos no SUS, então busque informações em locais diferentes, com profissionais diferentes, tanto na educação quanto na saúde. A internet está aí, tem muita gente, tem muito profissional legal, com uma bagagem, né, importante, com um trabalho científico que está disponível também, né, para as pessoas melhorarem a qualidade da informação também. Exato. E eu queria perguntar, né, no seu canal você fala um pouco sobre esse relacionamento, e eu queria perguntar como que esse TTH afeta essas áreas da escola, o relacionamento. Tá. Né? É super importante. Então, a gente sabe o quê? Que esses sintomas, né, tanto relacionados à desatenção, quanto à hiperatividade, à impulsividade, eles vão trazer prejuízos pessoais, ou seja, se eu não consigo me organizar, eu vou perder o prazo, eu vou me frustrar, então vai trazer prejuízos pessoais, só que também vai trazer prejuízo nas relações, né? Porque assim, se a gente for pensar na desatenção especificamente, se eu sempre me atraso, se eu não cumpro o prazo no trabalho, por exemplo. Então, eu vou tendo as minhas dificuldades pessoais, só que eu também vou criando uma dificuldade ali naquele ambiente de trabalho, com os colegas de trabalho, né? Então, isso vai causando dificuldade nas relações. E aí, algumas pessoas em mais áreas do que outras. A gente também tem que lembrar do hiperfoco, né? Eu acho que eu vou só explicar um pouquinho, que eu acho que vale a pena, Eric, tudo bem? Falar do hiperfoco para... Então, o que acontece? É muito comum que a criança ou adulto com TDAH apresente o hiperfoco. O que é isso? Eu tenho um interesse muito grande para certa atividade, para certa ação que eu tenha prazer. Por exemplo, é muito comum, quando a gente vai pensar na criança, a mãe falar, desatento, mas fica 8 horas no videogame. Aí não perde atenção, justamente por isso. Porque quando é uma atividade de extremo interesse, a pessoa, o adulto, a criança com TDAH, ela tem essa capacidade de ficar por muito tempo naquela ação ou atividade que geralmente sempre é prazerosa para ela, né? Então, se, por exemplo, é uma pessoa que tem um déficit de atenção importante, mas tem um hiperfoco no trabalho, as relações de trabalho não vão ser tão problemáticas, porque ela vai entregar no prazo, ela vai colocar toda a energia dela naquela situação. Mas se isso acontece, provavelmente vai ter um desnível para as outras relações. Então, se eu tenho meu foco total para o trabalho e só trabalho,
a minha relação com a minha família, a minha relação com meus amigos, a minha relação com meu parceiro ou minha parceira vai ser prejudicado, né? Então, tem essa questão do hiperfoco, que ela pode se dar no trabalho, no lazer, né? Enfim. E aí, às vezes, é o que causa muita dúvida para as pessoas. Falar como é que é desatento, mas consegue. Mas para trabalhar, fica trabalhando no computador tantas horas, ou para jogar. Sim, fica justamente pelo hiperfoco, né? Que é uma questão bastante presente no TDAH, no TEA também, né? Então consegue permanecer ali naquela atividade por muitas horas, mas sempre sendo uma atividade de interesse e de prazer, né? E então essas questões vão trazer prejuízo nas relações sociais. Ou, se a gente for pensar, é uma pessoa que tem muito mais dificuldade em controle de impulso. O que é o controle de impulso? É eu me controlar, esperar a minha vez para falar, não ficar nervoso e falar para o outro tudo aquilo que passou na minha cabeça naquele momento que eu estava com raiva, eu não comer a caixa inteira de chocolate, eu não fazer uso abusivo de álcool, de qualquer outra droga, sexo, né? Então, todos esses comportamentos impulsivos que eu não consigo controlar, eu tenho muita dificuldade para controlar, também vai trazer prejuízo para a minha vida pessoal, mas também para as relações, né? Então, vai ser difícil para um familiar conviver com uma pessoa que é bastante desorganizada e que com recorrência esquece ou perde, né, as coisas do dia a dia, vai ter conflitos, mas também vai ser difícil, de repente, conviver com uma pessoa que tem uma dificuldade de controle de impulso, que vai falar alguma coisa inadequada no momento de raiva, né? Então, veja que tanto os sintomas da desatenção quanto da hiperatividade e impulsividade, se não trabalhados, eles vão causar muitos prejuízos nas relações sociais como um todo, né? Então, isso pode ser no trabalho, isso pode ser com os amigos, isso pode ser nos relacionamentos amorosos, enfim, nas relações de um modo geral, né? E aí, há uma dificuldade bem importante é de manter essas relações. Então, a gente sabe dessa tendência, né, do adulto com TDAH, pelo quadro, pelas dificuldades, e principalmente quando não recebe o apoio adequado, né, quando não recebe o acompanhamento, enfim, ele vai ter uma dificuldade em manter amigos, vai ter uma dificuldade em manter os relacionamentos amorosos. Então, a tendência é muito maior de pessoas com TDAH passarem por separações, terem um número maior de relacionamentos, de términos, início, né? Então, não conseguir manter a amizade por muito tempo, não se mantém no emprego por tanto tempo. Então, quando a gente vai comparar a população, né, de um modo geral, a pessoa com TDAH ela tem uma tendência maior a ter esse prejuízo. Não são todos, não são todos, não são todos. A gente sabe desse número e a gente traz essas informações com a intenção de levar essas informações para que essa pessoa receba, né, o acompanhamento, o apoio da família, essa criança receba o apoio da escola adequado, justamente para que ela diminua todos esses prejuízos e não sofra dessas questões. Mas a gente sabe que acaba acontecendo. Então, é bem importante. A gente precisa olhar para as relações como um todo, porque vai influenciar muito. Aí a gente vai chegar num outro ponto importante que eu acabo trazendo bastante lá no canal também, que é na autoestima, né? Se eu tenho algumas dificuldades, todos nós temos dificuldades, né? Também sempre falo isso. Com ou sem diagnóstico qualquer, todos nós, seres humanos, temos as nossas dificuldades. Mas a gente sabendo exatamente quais são os maiores prejuízos para a pessoa, a criança, o adulto com TDAH, e pensando em estratégias específicas, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, porque tem um outro ponto importante. Quando a gente vai falar dos transtornos do neurodesenvolvimento, o TDAH é um dos transtornos que tem uma das melhores possibilidades de melhora na qualidade de vida. Então, é o melhor prognóstico. Então, se essa criança, adolescente, né, ou até o adulto, recebe o acompanhamento adequado, ele vai ter um ganho muito grande e ele vai conseguir levar uma vida com qualidade de vida muito boa. Então, um dos melhores
prognósticos, pensando nos transtornos do neurodesenvolvimento, é o TDAH. Então, por isso que também a gente precisa levar essa informação, porque ele vai melhorar muito a qualidade de vida, ele não precisa passar por tanto sofrimento se a gente já tem hoje estratégias específicas que podem ajudar e a desenvolver na carreira, na vida amorosa, né, e na própria autoestima. Porque o que acontece? Eu tenho essas dificuldades, eu vou tendo problemas nas minhas relações, eu vou tendo dificuldades, às vezes, na vida escolar. Não são todos que têm, né, mas muitos têm. E aí eu vou tendo uma série de frustrações ali no decorrer da minha vida, no meu desenvolvimento, né? E aí o que vai acontecendo? A gente vai tendo uma dificuldade ali, um prejuízo importante na autoestima desse adulto, né? Então é bem importante a gente poder falar de tudo isso e com o maior objetivo, que é a gente pode melhorar muito a qualidade de vida, tanto da criança, quanto do adolescente, quanto do adulto. Tá? Então, esses sintomas, eles perpassam, né, pelas nossas relações sociais, então por isso que o prejuízo é importante. Só que a gente pode e deve melhorar. E como é que eu falo muito, né, das questões das relações, é porque as pessoas, então a família, o parceiro, a parceira, as pessoas que mais próximas podem e devem ter essas informações para poder ajudar também, né? Então, sabendo que se eu posso dar um comando direto e objetivo, vai melhorar muito a relação do que eu falar 10 coisas ao mesmo tempo e a pessoa não conseguir captar toda aquela informação. Eu, como parceiro ou parceira, vou ter que repetir menos vezes e o comando vai ser mais efetivo. Então, o que vai acontecer? Diminui o conflito, né? Então, tem estratégias pontuais que já melhora muito as relações como um todo, né? Então, se tiver mães aqui de crianças com TDAH, enfim, saiba que existem estratégias, que existem maneiras que você vai poder ajustar aí o seu dia a dia, vai ser menos desgastante, muito menos desgastante para a criança. A mesma coisa se você tem um parceiro, ou se, enfim, né, se é um adulto que convive com você, você também aprendendo, entendendo um pouco dessas dificuldades pontuais, você consegue ajustar e melhorar a qualidade de vida da família, né? Enfim, de todas as pessoas que estão ali ao redor. Excelente. E você citou um termo, né, o TEA. Eu queria perguntar, existe uma relação entre TDAH e outros diagnósticos como o TEA? Existe Tá. isso está no As espectro? comorbidades, né? Você quer saber. O TDAH, então, assim, na infância, a comorbidade mais comum com o TDAH na infância é o transtorno opositor desafiador, o TOD. Então, aquela criança que desafia, que não entende muito bem a questão das regras, hierarquia. Então, na infância, essa vai ser a maior comorbidade, não é o transtorno do espectro autista. Essa não é a maior. Existe, mas pensando nos índices, não é a maior comorbidade. Quando a gente vai falar de adolescência e vida adulta, muda. Aí as maiores comorbidades são depressão e ansiedade, tá? Então, que a comorbidade é um transtorno associado a outro, né? Então, a gente vai pensar, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem que estar presente ali na infância, e essas comorbidades que eu estou dizendo, que é o TOD, ansiedade, depressão, não fazem parte desses transtornos do neurodesenvolvimento, são outros transtornos mentais. O TEA faz parte do transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Mas não é a comorbidade mais frequente na criança, tá? E nem no adolescente e no adulto. Mas sim, a gente tem, né, um número importante, mas não é o mais frequente. Excelente. Então eu queria aproveitar e perguntar, eu pensei nessa entrevista para tirar, né, os mitos, os preconceitos que podem haver, né, sobre essas questões, né, até porque às vezes nos meios religiosos às vezes existem preconceitos ligados a misticismo, então é importante trazer uma visão científica sobre isso. E quais são os mitos e preconceitos mais frequentes que você vê sobre esse tema que pode esclarecer? Isso, então a primeira coisa, o TDAH não é invenção da indústria farmacêutica. A criança com TDAH não é uma criança que a mãe não deu limite, porque isso é muito sofrido. Assim, já é tão difícil para uma mãe ter que levar, avaliar um filho, entender que está com uma dificuldade, e aí às vezes ela escuta
às vezes, infelizmente, até de alguns profissionais desinformados, que é porque não teve limite. Não tem absolutamente nada a ver. A gente está falando que é um transtorno que tem questões biológicas envolvidas, né? Então, não é porque a mãe não deu limite, é porque, de fato, tem dificuldades ali, a criança tem dificuldades importantes, e o que a família precisa é de orientação, né? Então, tem uma culpa, às vezes, muito grande por isso. Aí, o que acontece? A mãe escuta que a criança que não teve limite. Aí ela escuta que a indústria farmacêutica criou aquilo, que a medicação pode causar dependência química na vida adulta. Gente, não é isso, né? O que precisa de um acompanhamento sério, adequado, obviamente, né? Mas essa correlação não existe, tá? Outra questão importante, que a criança, o adulto é preguiçoso. Por quê? Porque vê que a criança consegue ficar horas em alguma atividade e não consegue ter atenção em outras. Então, o que as pessoas falam? E até para adulto. Mas então, fulano é preguiçoso, porque para fazer isso, por exemplo, quem gosta de ler, para a leitura, lê bastante, mas o resto não quer fazer. Ou para o videogame, não é isso, né? Não tem nada disso. É porque ele tem, de fato, ela, né? Essa pessoa tem uma dificuldade importante em manter a atenção, mas no momento de hiperfoco, ela se mantém naquela atividade prazerosa. Então, e às vezes a mãe fica em dúvida, os pais, né? Enfim, até adulto também fica se questionando, né? Mas eu consigo isso e não consigo aquilo? Então, pare e observa, né? Em que atividades você consegue fazer ou em que momento você consegue fazer e em outros não. Então, não é preguiça, tá? Tem questões biológicas envolvidas, neurológicas, que impedem de manter a atenção em foco em determinadas atividades ou em determinados momentos, e a gente consegue melhorar. Então, esses são os mitos bem comuns, que a pessoa é preguiçosa, que é invenção da indústria farmacêutica, que a mãe não deu limite, né? A mãe, os pais não deram limites para aquela criança, que faz quando quer, né? Então tem muito essa coisa da preguiça, da falta de limite, do desleixo. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, porque a gente vem fazendo um trabalho importante para levar informação de qualidade, e aí tem ainda muito menos hoje muito menos. Mas ainda assim, eventualmente, a gente ainda escuta. Ou então, a gente escuta que assim, mas você fez faculdade, você não pode ter TDAH, tá? Não, gente, não necessariamente uma pessoa com TDAH tem transtorno de aprendizagem, tá? Então, ela vai conseguir fazer faculdade. Outra coisa, a gente tem profissionais muito bem-sucedidos com TDAH, né? Então, essa questão de dizer, isso já é menos comum, mas já foi mais comum, inclusive, para profissionais da saúde. Não, mas se você conseguiu fazer faculdade, não tem TDAH. Não é verdade, tá? É um outro mito que a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque o TDAH não necessariamente vai ter transtorno de aprendizagem. Pode apresentar? Pode, mas não necessariamente. E, principalmente, também não necessariamente vai apresentar deficiência intelectual, né? Que aí é um outro transtorno do neurodesenvolvimento. E aí é outra questão. Pode ter comorbidade? Pode, mas assim, aí são casos pontuais, precisaria de um outro tipo de avaliação. Então, necessariamente, a pessoa com TDAH não tem deficiência intelectual, então não tem comprometimento cognitivo. Ela pode aprender, ela pode se envolver e ela pode fazer, concluir a faculdade, sim. Claro, vai ter mais dificuldade se não tiver apoio, mas vai conseguir, tá? Excelente. Então, esses são, né, alguns mitos e preconceitos em relação a isso que é importante, né? Desmistificar. Então, Lara, eu queria agradecer bastante, foi excelente. E eu vou deixar o canal da Lara na descrição, né? E eu queria ouvir suas considerações finais, algo que queira acrescentar. Ótimo. Muito obrigada, Eric. Eu sei que é um canal religioso, então eu acho que é muito, muito importante essa iniciativa. A fé, a gente, né, eu estou trazendo questões de ciência aqui, mas a gente sabe que a fé ela é muito importante na vida das pessoas, né? Então, tem uma importância fundamental e eu apoio tudo isso. Então, quem, né, estiver assistindo e tem dúvidas, então, assim, entender que
a ciência, ela não caminha em conjunto com a religião, mas elas podem conviver e elas podem dialogar, isso é muito importante. Então, assim, não é porque a pessoa tem determinada fé e vai buscar ajuda na sua religião, que é super importante, mas é importante que que as pessoas consigam transitar, né? Então, conseguir sim buscar o apoio na ciência e profissionais, e também buscar o apoio na religião, né? Eu acho que isso é fundamental, e conseguir ter essa visão dos dois lados e fazer um uso positivo, né? Tanto da ciência quanto da religião. Sim, com certeza a fé, né? Tem vários estudos, né, que acho que mostram isso, que ela ajuda na saúde mental, então pode ser realmente utilizado para esse meio, né? Isso, conseguir, a gente conseguir ter esse diálogo que a gente teve aqui hoje tão importante. É isso. Exato. E eu queria agradecer mais uma vez a você, Lara. Muito obrigado mesmo. E vou deixar o link do canal na descrição. E para quem está assistindo, curta, compartilha, se inscreva, né? E nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então até a próxima, pessoal. Obrigada, Eric. Tchau, tchau.